E aí, boa noite, novamente aqui com você, com esse público maravilhoso. Maria Isabel, me diz de onde você é, Maria Isabel, boa noite. Isabela. Boa noite. Maria Então, Isabela. a nossa internet novamente nos deixando sem o YouTube, né? O Mustafa tá aí, ó, o Mustafa. Boa noite, amigo. Boa noite a todos. Eu novamente aqui com a Andréia, na casa da Andréia. Hoje eu vou ser mais ativa. É Maria Isabela que está aí. É Maria Isabela. Então, a Maria Isabela, me diz, Maria Isabela, de onde você é, para mim anotar aqui. E hoje eu vou ser a voz, sabe, Andréia? Hoje eu vou ser a voz das pessoas do chat. Né? Que bom. Hoje eu vou ser a sua porta-voz das pessoas do chat. Isso. E nós vamos falar nessa live, estava aqui falando nesse com a Maria tema. Isabela sobre a questão da internet, do YouTube. Se ela tiver alguma questão que já queira colocar, coloca, para a gente depois ir discutindo, né? Sim. Então, uma noite corrida. Então, aí, Maria Isabela, essa noite nós vamos falar aqui sobre um tema desse encontro conosco, né, Andréia? É muito importante quando a gente fala na questão de você olhar para si. Muitas pessoas pensam que é egoísmo, né? A gente olhar para si. E eu queria saber, Andréia, antes de tudo aí, você que é psicóloga aí, formada, coach, explicar para nós assim, porque eu atendo muitas pessoas, André, então eu queria saber assim, para a gente passar para as pessoas, por que ela tem que olhar para si? Por que essa busca tão grande desse amor próprio? Sim. Mas você vai me responder isso mais tarde. Agora eu queria me apresentar aqui para Maria Isabel. Vai lá. Tá? Boa noite. Meu nome é Elza Peixoto. Eu sou terapeuta familiar, consteladora. Eu sou a criadora do método Bobas de Sucesso, né? E esse método ele tem um ponto-chave, que é a gente cuidar da nossa família, é trabalhar esse amor familiar, né? E a gente olhar para aquela pessoa que a gente trupica na casa, e às vezes a gente esquece de dar um abraço, não sabe aquele afeto que aquela pessoa está precisando, né? E esse método, ele também te torna aí uma pessoa plena. Sim. Uma pessoa plena sem julgamento, uma pessoa plena que busca essa plenitude, essa essência que a gente tem nessa infância nossa. Mas hoje, o tema hoje aqui é falar sobre essa relação intrapessoal, né? A inteligência intrapessoal, que essa relação conosco, né? Eu com eu mesmo. Como é que eu estou me relacionando hoje? Será que eu estou me vendo? Será que eu consigo me desenhar num papel? Será que eu consigo isso? Né? Então, eu estou aqui na casa da Andréia. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elza. Seja bem-vinda. Eu quero que a Maria Isabel, que está aí nos assistindo agora, diga para nós aí o que ela espera dessa live, né? Eu espero muito conhecimento. Eu espero muito conhecimento. E você, Maria Isabel, Mustafa? O Mustafa, eu acho que ele é árabe, né? Será que ele também está me entendendo? Mustafa é da onde, Mustafa? E Maria Isabel também são da onde? A Maria Isabel e o Mustafa não querem falar. Mas, Andréia, nos passe aí essa programação que você tem extensa aí, né? Com muito conhecimento. Eu vou... A Fran Santiago, olha, a Fran, boa noite, Fran. Diga para nós aí, Fran, da onde você está falando, minha colega terapeuta da Escola de Heróis, minha mentora. Fale aí, boa noite, Fran Santiago.
Ah, a Fran, eu sei de onde a Fran fala. Claro que eu sou amiga dela, né? É do Rio de Janeiro. É sua vizinha aí. Minha vizinha, minha vizinha. É. Então hoje a Fran ainda não falou nada aqui, mas vamos dar início à nossa live, né? Sobre esse conteúdo, que é esse relacionamento que nós precisamos ter conosco, né, André? Sim. Tem o outro aqui, Alegria, 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 Rio de Janeiro. É isso aí, amiga. Rio Prazer, de Janeiro tá chovendo muito, a Andréia falou. prazer Um fácil. pé d'água. Eu estou na região serrana, eu tive um pé d'água agora preocupante. Aqui tá frio. Estou Acho na que esse região pé d'água serrana tá do vindo pra Rio. cá. Então, vamos lá, eu, você e a Fran e o Fortunato que entrou ali agora. Pode dar início à live, Andréia. Então, eu estava aqui falando antes de você chegar, que nós vamos falar, que esse mês de setembro, né? Vamos fazer 4 lives falando sobre essa prevenção ao suicídio, falando de saúde emocional, falando de qualidade de vida, né, Elza? Também não pode faltar. Sim, E principalmente com não pode dicas faltar. para o nosso dia a dia. E esse programa, Elza, que eu desenvolvi, patenteei e estou divulgando, né, em ampla escala, é o GPS, que é um guia para a sua saúde emocional. Boa noite, Luiz Ronaldo, seja bem-vindo. Esse guia para a sua saúde emocional começa com uma parte de autodesenvolvimento. E autodesenvolvimento, Elza, significa desenvolver, em primeira instância, uma inteligência chamada intrapessoal, de dentro para fora. Inteligência intrapessoal trata dessa possibilidade de nós nos conhecermos um pouco mais e lidarmos melhor conosco mesmos, antes mesmo de lidarmos com outras pessoas. E esse é um caminho longo que podemos percorrer uma vida inteira, até porque nós somos grandes caixinhas de surpresa, né? Somos pessoas que às vezes até surpreendemos a nós mesmos, né? Tanto É verdade. positivamente quanto negativamente. Então, tratar da inteligência emocional é, primeiro, autoconhecimento através da inteligência intrapessoal. Quem é que já ouviu falar aí? Responde para mim aqui no chat. O que é inteligência intrapessoal, esse nome diferente, né? Já ouviram falar disso? Já leram a respeito? Então, Já Luiz buscaram Ronan, informação? Luiz Ronaldo. Me diga aí, Luiz Ronaldo, de onde você está falando aí para a gente divulgar aqui na live, né, Andréia? Sim. Andréia, eu tenho um conceito aí de intrapessoal, de que é esse conceito de a gente falar da gente tratar da gente mesmo, né? Isso, Eu não sei se exatamente. eu estou falando abobrinha, mas eu acho que é isso. É isso mesmo. É porque muitas vezes nós temos algumas reações que a gente fala assim, nossa, eu nem me reconheci naquilo que eu falei ou naquilo que eu fiz. E é isso, é o detalhe, né? É a sutileza da inteligência intrapessoal. É você se conhecer o bastante para não se surpreender com as suas reações. Além de se conhecer, né, é a mesma coisa, inter e intra não. Fran, Entendi. intrapessoal é uma inteligência para eu lidar comigo. E interpessoal é inteligência para lidar com as pessoas que estão à minha volta. E aí, o que os teóricos falam, Fran? Para termos uma coisa chamada saúde emocional, nós precisamos trabalhar as duas inteligências. Inteligência de lidar comigo mesma e inteligência de lidar com quem está à minha volta. O que nós estamos percebendo, Fran, nos últimos tempos, é que nós falamos muito de capacidade de lidar com conflitos, capacidade de lidar com pessoas difíceis, capacidade de nos relacionarmos, e falamos pouco como é que nós estamos lidando conosco e as nossas intenções em relação à saúde emocional interna. Ou seja, substâncias que são trazidas no nosso cérebro e que elas, que são neurotransmissores, podem causar uma baixa na nossa inteligência emocional, tanto intra como inter. Josi, boa Boa noite, noite, Josi. bem-vinda.
Então, a A ideia Josi fala da onde? A Josi? A Josi tem o Heitor aqui é agora. Elton. Vamos Elton. dar boa noite para essas pessoas que estão entrando Elton, aí. boa Boa noite, noite. Josi, Heitor. boa Boa noite. noite, Josi. A Fran, que está aí conosco desde o início. Sim. Heitor, E você aí, fala de onde, Heitor? Elton. 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 Eu já estou enxergando o Heitor aqui. É Elton. E ó, Acho que eu então, estou precisando trocar o óculos. a ideia é que se você trabalha a sua inteligência intrapessoal, você aumenta a sua saúde emocional, porque é essa capacidade que nós temos de cuidar do nosso eu interior, dos nossos desejos, das nossas dificuldades afetivas ou facilidades, e principalmente reconhecer os nossos pontos fortes e as nossas fraquezas. Porque todos nós, Elza, temos pontos fortes e temos fraquezas. E o que acontece? Quando a gente fala do Setembro Amarelo, e hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, geralmente o suicida, ele passa por um momento afetivo de depressão, na maioria das vezes, e ele pode estar com essa inteligência intrapessoal muito abalada. Então, ele não vê valor no valor que ele tem. Ele não vê necessidade na existência dele. Ele não vê a importância que ele tem para as pessoas e nem para o mundo. O mundo precisa de terapia. Concordo, Fran. Precisa. E não precisa necessariamente, Fran, ser uma terapia estruturada. Tem muitas coisas que nós podemos fazer conosco, que independente de psicólogos ou terapeutas, eu e Elza somos exemplos disso, que você E pode ela fazer, também, a Fran também é a Fran terapeuta. também, e que você pode fazer para ter essa sustentação, essa sustentabilidade afetiva com o seu emocional. Então, a PNL vem trazendo isso, a psicologia positiva vem trazendo isso, a hipnoterapia, né, Elza? Vem trazendo É. isso. Ah, vou falando, eu sou hipnóloga, tá também. É, isso, puxando a brasa aí para tua sardinha. E tem algumas coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia que vai nos trazer a inteligência intrapessoal. Boa Cecília, noite, Cecília Barbosa. Cecília, nos diga de onde você está falando aí, a Isabel Moraes. Diga para a gente divulgar aqui. Isabel também, terapeuta. Tem uma irmã que tentou A Fran está suicídio, muito perguntando que triste. tem uma irmã que tentou suicídio. E é É muito muito triste, triste. realmente, né? É. Então, assim, a ideia é, antes que as pessoas adoeçam mais, porque nós estamos todos numa crônica de sociedade muito adoecida, o estresse está alto, a ansiedade está alta, a tristeza está alta, né? Então, nós estamos vivendo numa sociedade muito adoecida, propositadamente. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, mas é muito interessante que as pessoas estejam doentes, porque elas são mais manipuláveis, a massa de manobra fica maior, e quanto mais saudável, mais você pensa, mais você reflete, mais você questiona, e ninguém quer isso. Então, a ideia é que nesse momento de combate ao suicídio, que nós, enquanto leigos, né, independente da nossa formação acadêmica, que a gente possa perceber quem está à nossa volta e o quanto essa pessoa está pedindo ajuda silenciosamente, inclusive as crianças. Eu falei para a Elza que nós vamos tratar na próxima live, inclusive, né, Elza, no interpessoal, a questão do suicídio infantil, depressão e suicídio infantil. Mas hoje, no intrapessoal, o que eu faço para me fortalecer? O que eu faço, independente de estar ou não numa terapia estruturada, para me manter mais sóbrio emocionalmente nesse novo normal? E aí, Elza, além do mês de prevenção ao suicídio, né, nós também estamos ainda numa pandemia, onde as pessoas ainda estão tolhidas de muitas atividades e ações, principalmente o nosso lazer. Hoje a gente está aí com uma limitação de não ter aglomeração, de não poder estar indo a diversos eventos sociais, e isso, se uma pessoa já é mais tristonha, já causa por si só um aumento dessa tristeza. Não poder abraçar, não poder estar com pessoas idosas que amamos com mais frequência, como estávamos em tempo passado. Então, esse momento da pandemia também é um grande potencializador da tristeza, às vezes até da depressão e do mal-estar de modo geral, né? Então, a ideia aqui é que a gente possa olhar para dentro
entender o que é essa inteligência intrapessoal, começar a lidar melhor com as nossas questões e aí sim, lá na frente, olhar para quem está à nossa volta. Parece um pouquinho de visão egoísta, né? Mas eu falei até semana passada que existe um mito do Quiron, que é um herói que curava as pessoas, e ele teve de aprender que para curar as pessoas, primeiro, você tem que curar a sua própria ferida. Então, se você está fortalecido emocionalmente, isso facilita com que você seja o promotor, né, de mais saúde emocional para quem está à sua volta. Dificilmente nós vamos conseguir cuidar das pessoas se não conseguimos cuidar das nossas próprias questões. Então, Diga, deixa eu Elza. falar aqui, dar boa noite aqui pro Sérgio Alexandre, acho que ele é psi, então ele deve ser psicólogo, né? E a Isabel, que é de Minas Gerais, está nos parabenizando pela iniciativa. Oh, Né? bacana, E a Isabel, muito Fran, obrigada. a Fran está dizendo aqui que muitas pessoas não sabem lidar com as suas sombras, né? Sim. E muitas vezes, Fran, por falta dessa inteligência que nós estamos dizendo, porque na verdade, e aí é uma reflexão para a gente, o que a ciência trouxe? Que no nosso cérebro não existe um lugar específico da inteligência emocional. Quando nós falamos de inteligência emocional, não dá para mapear onde é que ela fica. Mas uma certeza nós temos, e isso foi mapeado. A inteligência emocional nasce da conexão de duas inteligências no nosso cérebro. Uma chamada intrapessoal e a outra chamada interpessoal. Então, o caminho para a inteligência emocional e para a saúde emocional é tratar de mim, intra, e de você, interpessoal. Então, isso é bem interessante. E isso aí são as sombras? Na verdade, quando você não vê as suas questões internas, sim, você está vivendo uma sombra porque você não consegue prever as suas reações, você não consegue ver o que te desagrada, o que te agrada, o que tira a sua paciência, por exemplo, o que tira você de um limite. Então, a sombra tem a ver com a falta de olhar claro sobre as tuas questões. Meninas, Isabel, o Sérgio, que está aí, vamos aprofundar nesse assunto aí. Andréia, nos fala um pouco dessas características, dessa inteligência emocional para nós. Vamos lá. Então, começando, uma coisa super importante é que a inteligência emocional é a junção dessas duas inteligências e isso tudo acontece no nosso componente cerebral. Nós não estamos falando de questões afetivas, estamos falando de funcionamento do nosso cérebro. Para o nosso cérebro funcionar bem, ele depende de algumas substâncias químicas que circulam lá dentro. Então, é claro que tem lá os neurotransmissores, tem os axônios, neurônios, dendritos, enfim, são todos os sistemas que funcionam no nosso cérebro, mas o que faz as emoções se processarem é a liberação de alguns neurotransmissores importantes. Então, por uma forma bem simples de explicar isso, eu gosto muito de reforçar as condutas que nós temos. Então, se você é uma pessoa que tem mais condutas, aí começa a avaliar também um pouquinho quem está à sua volta, né? Pensa em você, mas olha quem está à sua volta. Você é uma pessoa que tem muito ressentimento, uma pessoa que reclama demais, que está sempre com muita raiva, que está sempre... Eu gosto de uma expressão popular aqui do interior, Elza, que fala pavio curto. Está sempre com pavio muito curto, então explode o tempo todo, né? Oi, Fabíola, boa noite. Com muito rancor. São posturas... Eu não estou vendo a Fabiola, não está aparecendo para mim, só a Josi. A Josi falou aqui. Muito bom. Que tem muito rancor. Uma pessoa que está sempre represando as suas opiniões e sentimentos, na maioria das vezes guarda para si, e que é muito resistente, ou seja, a ausência, por exemplo, de flexibilidade, essa pessoa ela pode não saber disso, mas ela está liberando no seu organismo um neurotransmissor chamado cortisol. E o que o cortisol faz? Ele tira o seu bom humor, ele tira a sua capacidade de olhar para você com um olhar mais generoso, mais indulgente. Então, geralmente, essa pessoa tem um nível de exigência com ela muito grande.
um nível de insatisfação com a vida que ela está levando, ou com o trabalho, com o casamento, com a família, ou com a solitude, se ela não for casada, muito grande. E muitas vezes, por falta de liberar esse cortisol, e aí pode ser uma questão estrutural, ela já acorda se sentindo assim. Ela vive anos se sentindo assim. E aí começa a pensar, será que você conhece alguém que é aquela pessoa que está sempre reclamando? Está sempre de mau humor? Está sempre insatisfeita? Está sempre com muita raiva? Que acha que nada que fazem está bom, só o jeito dela serve, mas isso de uma forma muito exagerada? Então, essa conduta pode ser essa ausência de neurotransmissores mais positivos, aí eu estou falando aí, por exemplo, da serotonina, e o excesso da produção desse cortisol. Então, muitas vezes, a falta de inteligência intrapessoal, ou seja, a capacidade de se perceber assim, tem a ver com uma questão até farmacológica, de fazer uma reposição nesse sentido. Ou, às vezes, alimentar. Nós podemos falar de fitoterapia, podemos falar de floral, podemos falar de alimentação, que vão melhorar esse estado de humor. A Fran falou assim, eu conheço. Ela conhece. Eu Eu também conheço. conheço, Fran. Eu conheço também. E aí, Fran, não sei se você passa por essa situação, mas essa pessoa, ela não se enxerga desse jeito. Ela acha que o mundo todo está torto, menos ela. Ela acha que o problema é o outro ou as ações da outra pessoa. Então, esse é um sinal, esse é um sintoma e pode ser tratado na terapia, pode ser tratado, como eu te falei, de maneira mais natural, né, Elza, com alimentos que levem à produção de Alimentos, eu serotonina, digo que são alimentos que curam, né? que curam, você é aquilo que você come. E o que são Uhum. essas atitudes? Essas atitudes que ela tem, às vezes elas são imperiosas. Sabe aquela pessoa, esse é um bom exemplo, e não é na clínica, não, na vida pessoal mesmo. Sabe aquela pessoa que tem tudo que qualquer pessoa gostaria de ter? Um casamento perfeito, uma casa bacana, filhos educados e gentis, um bom emprego. E ela diz para você assim, minha vida tá uma porcaria. Nossa, é muito pesado o meu fardo. Então, ela não consegue ver o que tem de bom à sua volta. Dificilmente ela vai conseguir ver o que tem de bom nela. E muitas vezes isso já é o prelúdio de uma depressão. Muitas vezes ela nem se dá conta disso, né? Então, a ideia é evitar a produção de condutas que são como essas que eu citei, né? Ressentimento, raiva, ódio, falta de flexibilidade, repressão de sentimentos, rancor. Esses sentimentos são entre aspas, sintoma. E, gente, é claro que tem dia que você tá com raiva, tá? Acontece. Tem dia que você tá ressentido porque teve aí um dissabor. Mas todos os dias assim, uma vida inteira assim, é aquela luzinha vermelha que vai acender para nós. Não quer dizer que a gente não possa sentir raiva de vez em quando, né, gente? Claro que podemos. Todos os dias eu vejo A aqui, questão é, eu uma vida ouço inteira, muito. o tempo todo, na infância, na adolescência, na vida adulta, casado, solteiro, separado, viúvo, então, independente do estado que está por fora, dentro ela está assim. E o que você faz, né? Se você encontra com uma pessoa dessa, se for do teu relacionamento, e você puder alertá-la, ela pode procurar ajuda ou pode procurar mudar essa conduta. Que condutas ela precisa para não desenvolver esse tipo de doença, porque acaba sendo uma doença. Para vocês terem uma ideia, o mau humor é considerado uma doença. Esse mau humor crônico, esse mau humor que a pessoa está sempre com uma lente cinza, do tipo, ó dia, ó vida, ó azar, tudo dá errado para mim, eu não tenho sorte, não tenho sorte no dinheiro, no amor, no casamento, no trabalho, isso já pode ser um sintoma. E aí, o contrário disso é o que vai liberar, por exemplo, a serotonina. Entrou mais alguém aí, Elza? Você está congelada O comigo? Lucas, o Lupus. Então, Boa boa noite, noite. Lupus. Boa noite, seja bem-vindo. Menina, vão falando, vão postando aí para nós de onde vocês são, para a gente divulgar aqui na nossa live. Isso. Né? E aí, o Tem que a eu Isabel, faço? que é de Minas, né? A Fran ali do Rio de Janeiro. E eu aqui do Paraná e você também do Rio de Janeiro. Mas eu Estamos tenho que falar aqui. que eu sou carioca da Clara, não é da Gema. É que mora em Ah, volta do Rio de Janeiro, é do interior do estado, né? Então, a ideia aqui é trabalharmos as condutas mais positivas. E as condutas mais positivas são
paciência, não é mesmo, gente? Paciência é muito importante para liberar serotonina, né? Ah, São Paulo, capital. Ó. Ah, Fabiola. O Fábio, Não, Fabio, Fabiola. Fabiola. é Fabiola, né? É, Fabiola. Fabiola. Adoro, gosto muito da liberdade. Para comer comidinha japonesa, né, Fabiola? Então, assim, então o que que é a liberação de serotonina? É você trabalhar a serenidade, é você trabalhar o tal do bom humor. Não estou dizendo que você vai estar bom-humorado o tempo todo, 24 horas, mas buscar estar mais bem-humorado do que mal-humorado. É você buscar sabedoria, não é conhecimento, é sabedoria. E aí, é isso aí, Fabiola. E aí, o que é sabedoria? É você buscar experiências, buscar conhecimento tácito, né, da experiência do dia a dia, para contribuir para as tuas respostas e principalmente para as tuas condutas. Buscar também sorriso, né? A gente está sempre de testa franzida, preocupado, tenso, com a cara tensa. Então, a ideia é de você buscar sorriso, sim, porque nós temos aí neurônios espelhos, né? Então, se você está sério, sempre de testa franzida, chateado, a outra pessoa tem a mesma tendência que você. Então, se você quer iluminar o ambiente, comece com o seu sorriso. Tem dia que não dá para sorrir, tem dia que você não está para sorrisos, mas uma vida inteira não estar para sorrisos é preocupante. E sorrir demais também é insano, a gente não vai rir para tudo o tempo todo, né? Buscar sabor. E aí, quando eu falo de sabor, Elza, não é sabor apenas do que você come, mas de saborear. E praticar a terapia do riso, é verdade. É muito bom. E existem sessões, inclusive, né, de terapia do riso, e são fabulosas. E se você não puder fazer a terapia do riso especificamente, né, como eu falei, uma terapia estruturada, ria mais, brinque mais. Eu escrevi um artigo para um livro chamado Saúde Emocional, né, Elza? E uma das coisas que eu coloquei... Deixa eu falar aqui pro povo, olha, o meu tá aqui, ó. O livro está aí! Então, e uma das coisas que eu falo nesse livro é sobre a sustentabilidade das relações. E para você ter uma relação sustentável, como um planeta sustentável, você tem que começar pelo bom humor e meio que achar graça daquilo que antes para você era insuportável. Então, começar a fazer um trabalho com você mesmo, e a inteligência intrapessoal ajuda muito, de rir das tuas mazelas, rir dos tropeções que você leva, das gafes que você comete, ou até daquilo que para você era tão importante antigamente, hoje você vai levando com mais leveza, né? Então, praticar a terapia do riso é extremamente importante. Uma outra coisa importante é ter também o contato com a nossa sexualidade, né? Somos adultos, temos necessidades, desejos e precisamos interagir com a sexualidade. O que a gente percebe muitas vezes que aquelas condutas mais negativas que liberam cortisol tem a ver com a falta até da prática da vida sexual, né? Então, aquelas piadinhas que falam, será que a pessoa dormiu de... Como é que era antigamente, que a gente falava de calça jeans, né? Por isso que está tão mal-humorado. Tem uma interferência também da gente viver a nossa plenitude sexual e isso ajudar na positividade das relações afetivas. Então, saborear, Então, Andréia, sabedoria, deixa eu fazer a uma questão da pergunta aqui, se você me sexualidade. permite. Oi? Fala, Elza. Então, aquelas pessoas que dizem que não sentem falta da sexualidade, o que que você me diz? A gente tem assim, um grupo de pessoas na nossa sociedade que escolheram o celibatário, por exemplo, né? Então, ele tem aí uma série de caminhos para sublimar a questão da sexualidade. E a própria religiosidade também traz aí um suporte. Mas as pessoas que não escolheram o celibatário, é importante que elas vivam essa plenitude, que elas possam buscar a satisfação da sexualidade delas. Então, existem sim pessoas que vivem de uma vida abstêmica, né? E elas podem ser felizes, podem ter condutas positivas, até porque existe também, Elza, paralelamente a isso, o processo de sublimação, né? De compensar isso em outras ações, né? Uhum. Então, tem religiosos, tem pessoas santificadas, até agora no nosso século, né, nós tivemos a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, né, que são exemplos de celibatárias e que viveram vidas afetuosas, equilibradas, e foram pessoas altruístas, indulgentes, né? Então a gente tem exemplos. Mas hoje, o que a gente vê na sociedade é que as pessoas que não conseguem essa plenitude
acabam também desestruturando nessa questão do mau humor, da agressividade, né, de compensar inconscientemente essa questão. E outra coisa importante, Elza, é que quando você está vibrando nessa faixa da serotonina, você acaba tendo mais ânimo. Ânimo é o contrário de quê? De cansaço. Ânimo é a vontade que você tem de estar animada, de estar junto, de estar interagindo. Então, isso faz muita diferença para trabalhar a inteligência intrapessoal. E uma coisa que a gente consegue perceber claramente, quando a pessoa está vibrando aí no excesso do cortisol, é que ela perde o ânimo. Se ela dirige, ela não quer mais dirigir. Se ela sair de vez em quando para comer fora, agora na pandemia está mais restrito isso, ela não quer mais sair. Se ela visitava pessoas, ela não quer mais fazer isso. Porque o ânimo é justamente essa coisa de ter energia para fazer as coisas. E ela não consegue. E esse ânimo é do cortisol. E Esse esse ânimo, cortisol, essa falta de ânimo é o aumento do cortisol. Né? diminuição da serotonina. Da É isso que eu serotonina. entendi? E, Ah, isso eu entendi. e vamos lá. E aí, continuando. Andréa, como é que eu faço para ter isso na minha mente? Porque lembra que eu falei, tudo é o processo mental? Tudo é o processo que acontece dentro da sua cabeça? Então, os seus pensamentos, o que você anda pensando, te leva também a produzir ou não essas coisas. Então, pensamentos de amizade, de apreço, de companheirismo, de aproximação. Quer ver uma coisa interessante? Uma pessoa que é antipática ou apática, aquela pessoa que não é simpática com as pessoas, que não é agradável, ela está nessa conduta aí do desânimo, da depressão, do desânimo, do desespero. Então, o que é a simpatia? Simpatia, segundo um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro, é quase amor, né? E quem é do Rio sabe do que eu estou falando. Então, assim, o que é simpatia? É esse ânimo de aceitar o outro a partir da minha referência. Oi, Vitória, boa noite. Boa noite, Vitória. Coloca aí para nós de onde a Vitória é, qual cidade é a Vitória, para a E gente divulgar o aqui que na que é live. simpatia? É essa capacidade que você tem de, diante de um ilustre desconhecido, você dar um bom dia educado. É de você dar uma informação para uma pessoa, se é que você tem essa informação e foi solicitado, de uma forma educada e gentil. Então, isso é treino. Simpatia é treino de serotonina. A falta dela vai te tornar uma pessoa menos simpática, vamos dizer assim. Né? Mais difícil até de Empática, se né? lidar. E aí eu torno a dizer, né? Simpatia é quase amor. Isso É mesmo, quase amor. carnaval. Olha lá, Carnaval. A É. Fran sabe, a Fran sabe. A Fran falou no Rio, né? Aí ela já vai pro carnaval. Não, e é interessante quando a gente fala dessa coisa de simpatia quase amor, porque é verdade, quando você é mais simpático com uma pessoa, você tem grandes chances de desenvolver uma relação afetiva. Nós estamos falando do intrapessoal, mas é no intrapessoal bem sucedido que o interpessoal vem, né? Ou seja, os relacionamentos parentais e amistosos vêm. Andréia, eu queria que você fizesse uma recapitulação aí, porque entrou bastante pessoas, né? Uhum. Do que é o intra e o que é o inter, né? Que a Fran no começo perguntou se era a mesma coisa, né? Se Isso. o intra era a mesma coisa do que o inter. Inter. Então, essa live de hoje nós decidimos falar de inteligência intrapessoal. Na próxima, vamos falar de interpessoal. É bem parecido o nome, mas são conceitos bem diferentes. Então, o que é inteligência emocional? Só para a gente voltar, né, Elza? Capacidade que eu tenho de lidar bem com as minhas questões internas, meu emocional, minhas questões pessoais, e também de lidar com as suas, ou seja, com as pessoas que estão à nossa volta. Inteligência emocional é a soma de duas inteligências, a intra, dentro de mim, e a inter, fora de mim. Só para entender o conceito. Hoje, nessa sexta-feira, Dia Mundial de Combate ao Suicídio, aqui do nosso Setembro Amarelo, nós escolhemos trazer o tema inteligência intrapessoal, porque ela é a condição sine qua non para desenvolver a nossa saúde emocional. Então, eu preciso aprender a lidar comigo e com as minhas questões, para depois lidar com as pessoas que estão à minha volta. Então, só uma definição. Quando eu consigo juntar essas duas coisas, olhar para mim
lidar com o que vem de mim. E olhar para o outro, eu estou tendo saúde emocional. E saúde emocional serve para quê? Para nos dar mais equilíbrio, mais qualidade de vida, mais saúde física. Uma coisa importante, Elza, que nós não falamos ainda, é que a saúde emocional traz, né, saúde física também para nós, né? Faz com que o nosso corpo fique com uma imunidade melhor e fiquemos menos suscetíveis a algumas doenças, principalmente psicossomáticas. Então, para que a gente quer inteligência intrapessoal? Para ter mais equilíbrio, em primeiro lugar. Em segundo lugar, para ter mais saúde. E como é que eu faço para ter mais inteligência intrapessoal? Evitando condutas sociais, condutas emocionais, que liberem no meu organismo um neurotransmissor que funciona aqui no nosso cérebro chamado cortisol. Que condutas são essas? São as condutas da descortesia, né? Raiva, rancor, ressentimento, resistência, falta de flexibilidade, em alguns momentos mau humor, antipatia, né? E que condutas conduzem, por exemplo, à liberação de serotonina? O contrário de tudo isso, né? Então, alegria, satisfação, relacionamento, flexibilidade, bom humor, né? Simpatia. Essas condutas sociais, que também são condutas comportamentais, nos trazem mais saúde. Eu estava dizendo isso, Elza, um pouquinho antes, porque nem sempre você quer ou pode buscar um tratamento estruturado, uma terapia, uma psicoterapia, uma terapia holística, uma hipnoterapeuta, mas você pode no seu dia a dia buscar algumas dessas condutas, inclusive através de alimentos que também tratam disso, para que você tenha mais saúde emocional. E por quê? Porque nós estamos percebendo, no mês de setembro, é o mês de combate, né, ao suicídio, uma quantidade grande de pessoas que estão vibrando nessa faixa da liberação do cortisol, então elas estão com estresse crônico. É bem importante, né, a gente ter esse conceito, né, para estar atento, né? E aí o que acontece? As pessoas estão mais estressadas, mais ansiosas, mais agressivas, mais intolerantes. E isso vai gerando aí um componente emocional ligado à falta de inteligência intrapessoal. Resumi bem? Fala Sim, comigo. resumo. Vamos lá, Fran. Entrou mais alguém ali, mas eu não vi quem foi. Estava aqui resumindo, me distraí. Mas um resumo bem específico, assim, é bem importante que você, essa sua explanação aí sobre esse conteúdo, né? Uhum, Bem esclarecedor mesmo, sobre essa isso. E questão aí, do... Elsa, além dessas condutas comportamentais, tem uma outra dica para a gente trabalhar inteligência intrapessoal, né? Aprendi muito hoje, que bom. E Eu pode também. compartilhar aqui conosco. E outra coisa, além dessas condutas que são comportamentos, né? Nós também podemos trabalhar uma capacidade de lidar com emoções primárias. Então, na psicologia, estudando aí ao longo de séculos, né, os comportamentos humanos e a composição emocional, nós descobrimos que todos temos as que nós chamamos, né, de emoções primárias. Então, 4 dedinhos aí, levanta todo mundo, vamos entender que emoções são essas. Nós temos 4 emoções estruturantes, desde que o bebê nasce, e aí desde o útero da mãe, inclusive, ele já vivencia essas emoções. Então, vamos pensar nas 4 emoções primárias positivas. Comigo, amor, todo mundo vivencia o amor. Alegria, todo mundo vivencia a alegria. Todo mundo vivencia a coragem e a confiança. Então, como é que isso acontece na nossa vida? Lá atrás, desde o útero materno, a gente vai passando essas informações para os nossos bebês através dos nossos próprios sentimentos. Por isso que a gente cuida muito da vida emocional da gestante, né? Porque as emoções que ela vai trabalhando nela interferem lá na composição desse feto. Depois que a criança nasce, ela começa a experimentar essas sensações primárias. Amor, porque uma criança é muito querida, é muito paparicada, é beijada, é acariciada, então ela sente logo o amor. Alegria, porque nós sempre chegamos perto do bebê e fazemos assim, coisa linda.
né? Essa coisa que a gente ri para a criança, então ela começa, através dos neurônios espelhos, a vivenciar o sorriso. Ela não sabe o que é isso, mas todo mundo faz isso para ela, né? Então ela começa a rir. Tanto que as pessoas falam assim, nossa, mas acabou de nascer, tem um mesinho, já está esboçando um sorrisinho. Claro, ele está aprendendo isso através dos neurônios espelhos que estão aqui na região frontal do cérebro. Então todo mundo ri para o bebê acaba rindo, né? Mas ele aprende depois esse sentimento, essa sensação. Coragem, porque nos primeiros anos de vida, você encoraja o bebê a engatinhar, por exemplo, né? A andar, a comer sozinho, e você fica incentivando esse bebê e premiando esse bebê, então ele está experimentando a coragem. Está experimentando também a confiança, porque muitas vezes ele cai, ele se machuca, e ele é acolhido por alguém. Então, esses sentimentos primários são estruturantes. Todos nós temos. E na infância, eles se afloram através das relações com a família, ou com as primeiras pessoas que conviveram com esse bebê. Às vezes é o avô, a avó, o tio, um parente, né? Enfim. Só que as emoções primárias não são só positivas. Como toda moeda, elas têm dois lados. E o contrário do positivo, Elza, seria O o negativo. negativo. Então, o bebê também aprende, e por isso é tão importante o primeiro ano de vida ser acompanhado pela família, porque são aprendizados que ele vai levar para uma vida inteira. Ele também aprende o contrário do amor, que é raiva, que é ira. Ele também aprende o contrário da alegria, que é tristeza. E como é que ele aprende isso? Ele fica frustrado, ele sente fome, ele sente frio, ele acorda no bercinho e não tem ninguém com ele, então ele chora, né? Então o bebê, ele precisa experimentar essas emoções para se estruturar como adulto, para ter a inteligência intrapessoal dele preservada. Ele é muito instintivo no início da sua vida. Ele também aprende a ter medo, ainda mais que ele começa a engatinhar e começa a achar uns buraquinhos que não pode botar a mão, e alguém diz não pode, vai tomar choque, segura a mão, ou então tapa aquele lugar. E ele também aprende a desconfiança, que é o contrário da confiança, porque ele confia naquela mãe, de repente ela acorda, cadê a mãe desapareceu, então como é que eu vou confiar numa pessoa que está aqui, de repente sumiu, não é mesmo? E é claro que tudo isso é um processo inconsciente, e tudo isso é um processo de maturidade neural. Então, nós carregamos, todos nós, carregamos essa marca das quatro emoções primárias, positivas e negativas. E como é que isso acontece na nossa vida adulta? Como é que eu sei se eu tenho uma inteligência intrapessoal preservada através dessas emoções positivas e negativas? Gente, quando eu estou num ambiente, agora, vida adulta, estou falando da pessoa que está agora, né, que não é mais o bebê. Quando eu estou num ambiente onde eu vivencio alegria, amor, confiança e coragem, eu estou num ambiente, teoricamente, acolhedor e que vai me dar satisfação e bem-estar. Concordam comigo? Então, nesse momento, a minha inteligência intrapessoal não está sendo muito utilizada porque eu estou numa zona de conforto muito agradável. Agora, se eu estou num outro ambiente, que eu tenho sentimentos de raiva, de ódio, de tristeza, de desconfiança, de medo, é nesse momento que eu testo a minha inteligência intrapessoal. Porque vai depender da minha maturidade eu perceber que eu estou com raiva, que eu estou com ódio, que eu estou, por exemplo, triste com alguma coisa, ou com muitas coisas, que eu estou, por exemplo, com medo de alguma situação, ou até desconfiada demais para ter certeza daquela situação. E aí, eu só tenho como usar a minha inteligência intrapessoal a meu favor se eu me dispuser a perceber as emoções primárias negativas. Por que eu estou tão irritada? Por que eu estou tão aborrecida? Por que eu estou com tanta raiva agora? Por que a voz dessa pessoa me irrita tanto? Ou por que a maneira de agir de determinada pessoa me aborrece tanto? Então, é nessa hora que eu começo a fazer uma autoavaliação dessas minhas reações. Quer ver uma coisa simples que você pode perceber como é que está a sua inteligência intrapessoal? É quando você tem que ligar para um desses 0800 aí da vida, que você fica aguardando para ser atendida, escutando aquela musiquinha ou aquela pessoa falando um monte de coisas de propaganda,
e depois você entra num atendimento. A sua tendência, dependendo do tempo de espera que você ficou naquela fila, é já chegar irritada para aquele atendimento. Geralmente, essas operadoras são de cartão de crédito, de banco, de TV por assinatura, internet, não é isso? Então, é nessa hora que você consegue perceber o quão irritada você está. E aí está na hora de usar a inteligência intrapessoal. Por quê? Você vai passar por uma profissional que vai te fazer repetir o seu problema, que vai te dar um número de protocolo, que vai dizer para você que tem que ligar em quantos dias para ter uma determinada resposta. Se você pedir para falar com alguém da hierarquia superior, ela vai dizer que não pode passar a ligação. Então, dificilmente, se você não estiver usando a sua inteligência emocional, e a intrapessoal é a mais importante nesse momento, você não vai se irritar com uma situação dessas. E se irritando, você vai perder a paciência e muitas vezes até as estribeiras. Então, é um bom teste. Quem puder e tiver necessidade de fazer esse tipo de ligação, faça. Porque seguramente você vai testar a sua inteligência intrapessoal. Diga, Elza. A Andrea agradeceu pela ajuda, foi esclarecedora, né? A Andrea, não, a Fran. E a Andrea, isso é a questão da culpa. Então, é uma habilidade. Quando nós estamos trabalhando a questão da inteligência intrapessoal, o seu nível de exigência para as tuas questões, para as tuas respostas, pode ser muito grande. E diante desse nível de exigência grande, o seu processo interno de autocobrança é muito grande. Muitas vezes a autocobrança é tanta que você começa a entrar num processo de culpa. Então, inteligência intrapessoal é também observar o quanto você tem de nível de exigência com você e o quanto você pode trabalhar essa sensação que você tem de muitas vezes estar se sentindo culpado por algo, às vezes até inconsciente, né? Se sentindo por algo, culpado por algo que você está vivenciando. Faz sentido para você, Elza? Todo sentido. Todo sentido. E muitas boa vezes noite. isso é inconsciente, né, Elza? Às vezes você nem se dá conta disso. Boa noite, Lia Mel. Lia Almeida. Lia Almeida. Lia Almeida. Fran, tem alguma pergunta, meninas? Então, essa questão da culpa é a autocobrança. É a autocobrança muito grande. E muitas vezes, Elza, sem se perceber dessa autocobrança, né? Não se percebe, não. É inconsciente. Inconsciente. E aí, terminando aqui sobre a capacidade de lidar com as emoções, a ideia é perceber os seus momentos em que você está vibrando na faixa das emoções primárias negativas. Positivas, amor, alegria, coragem, confiança. Negativas, raiva, medo, tristeza, desconfiança, né? Confiança e desconfiança. Quatro pilares da inteligência. Coragem, medo, alegria, tristeza, amor, ódio, ou raiva, ou ira. E nós percebemos, agora eu vou falar da situação que nós estamos vivendo atualmente, né? Nós percebemos agora na pandemia um aumento muito grande de algo chamado estresse crônico. As pessoas estão com os pavios muito curtos e qualquer coisa é motivo para uma reação muito pesada. E esse estresse crônico é a falta da utilização dessa inteligência intrapessoal, de não dar conta de minimamente as coisas que acontecem. Eu vejo muita queixa sobre essa questão do estresse, né? E o estresse, ele gera até uma doença, né? Sim. Tensões musculares. Você sabe que existe o estresse bom e o estresse ruim, né? Você sabe disso, né? Sei. Tem o eustresse e tem o distresse. O eustresse é a carga adrenérgica no seu organismo, capaz de fazer você ter o seu dia de trabalho preservado, fazer as coisas que você combina, sair da cama animado. Esse é o estresse bom. O distresse é o estresse negativo, que é uma carga adrenérgica tão grande que você explode a todo e qualquer momento por qualquer situação. Então, existe o estresse positivo e o estresse negativo. Mas geralmente as pessoas estão usando mais o negativo, né? Geralmente, não, acho que quase sempre, né?
Porque quando se fala em estresse, geralmente vem aquele pensamento do estresse já é doença. E Isso. ninguém se dá conta que o Ninguém estresse se dá também conta pode de que ter. você precisa dessa carga adrenérgica. Nós não estaríamos aqui agora fazendo essa live neste horário se nossa adrenalina não estivesse alta, para termos cognição, conversarmos, refletirmos, trocarmos informações. Então, isso é importante. Agora, isso não pode acontecer, por exemplo, quando você precisa relaxar ou quando você começa a interagir com as pessoas em excesso. Falou em relaxamento, me veio à mente aqui, quando a pessoa tem esses pensamentos acelerados, né? Essa falta de foco, né? Isso daí é produzido por quê, Andréia? Então, a gente está falando, o síndrome de pensamento acelerado, ou transtorno de déficit de atenção, é carga adrenérgica grande no organismo. Você libera Uhum. adrenalina, mas ela não circula na velocidade suficiente para você perdê-la. Então você perde foco, você está sempre tonto, você não consegue fazer o que você precisa fazer, porque você fica paralisado pelo excesso dela, e ao mesmo tempo está agitado, se sacudindo, batendo pernas e braços. Então tem Essa aí carga uma carga excessiva. adrenérgica desequilibrando esse sistema. Alguma pergunta, meninas? E, André, então, qual dica que você nos daria para a gente trabalhar aí e estimular, né, essa inteligência, que estimule essa inteligência Isso. intrapessoal? Eu não dou dica nenhuma, mas eu vou falar das dicas da doutora Louise Hay. Doutora Luiz Rey. A Louise Hay, ela fala assim, que a primeira coisa para você se curar emocionalmente, quer dizer, para trabalhar a sua inteligência intrapessoal, é trabalhar o perdão. Você falou aí de culpa, né? E eu vou falar de auto-perdão. Então, aceitar que você tem seus momentos de raiva, seus momentos de medo, seus momentos de irritabilidade e que você se perdoa por isso. Isso é o primeiro passo para você reconhecer as suas mazelas. Depois do auto-perdão, ela diz o seguinte, que muitos de nós estamos adoecendo, estamos perdendo a nossa capacidade de cuidar de nós mesmos porque a gente não perdoa o outro. E esse estado de não perdão, isso, Louise Hay, Franzoca dela, não está mais entre nós, mas deixou um legado maravilhoso. E ela diz que esse estado de não perdão é que faz com que você não perceba justamente as suas características positivas, que são aquelas emoções primárias positivas que eu acabei de citar. Então, primeira dica, auto-perdão. Segunda dica, perdoar a outrem. E começar a Boa buscar, noite. Elza, aquelas posturas que eu falei, que são as que liberam a serotonina, lembra? O bom humor, a alegria. Se a gente pudesse agora, o abraço, o perdão, a amizade, a flexibilidade, são coisas que hoje estão em falta no nosso dia a dia. Nós vemos muito mais o contrário disso. E até falei semana passada, né, que nós temos a tendência de olharmos só para as nossas mazelas e não olharmos para aquela capacidade que nós temos de mudar a nossa volta. Então, começa a buscar essas posturas para melhorar essas conexões cerebrais e aí sim o seu comportamento começa também a vibrar nessa faixa. Então, deixa eu ver. Aqui a Raquel, a Ana Martinez, boa noite nessa live aqui. Andréia, nosso tempinho está finalizando, antes que o Instagram derrube nós, né? Vamos falar um pouco dessa pessoinha aqui, ó. Então, o livro Saúde Emocional é uma iniciativa da Ser Mais Editora e ela faz um projeto muito bacana, Elza, que vale a pena falar. Ela convida, vira só o outro lado, por favor, Elza, o lado contrário. Ela convida diversas pessoas, assim, Aqui? profissionais, só para explicar como funciona, pode voltar. Ela convida diversos profissionais, eu sou uma dessas profissionais que fui convidada, a escrever um artigo sobre o mesmo tema. Então, todo mundo vai escrever o seu artigo sobre esse tema, mas cada um com uma forma de ver o tema. Então, o que é interessante no saúde emocional? Você vai ler sobre saúde emocional, mas sobre a ótica de vários profissionais, com formações diferentes, com estudos acadêmicos diferenciados, com metodologias também diferenciadas. Então, é um livro
que realmente é interessante. Ele acaba sendo um livro de bolsa, porque você lê um artigo, e nesse artigo ele se encerra naquilo que ele se propõe, e ao mesmo tempo, sobre o mesmo tema, você vai ter diversas visões. É como se fosse um olhar 360 sobre o tema. E aí eu tive a honra e o prazer de receber esse convite e fazer um dos artigos onde eu falo justamente sobre a sustentabilidade das emoções. Olha, eu li, eu recomendo, é muito bom o livro. Muitos artigos, né? Interessante. Muito bom mesmo o livro. Oh, amiga, estou Eu sabendo disso vi, aqui ao vivo. Que bom que você gostou. eu gostei. Ainda agradeço porque veio no meu aniversário, né? É meu livro de cabeceira, tá? Com dedicatória, com dedicatória. Com dedicatório e tudo. Isso. A, a Fran tá falando aqui que dá de meditar, praticar exercício, ter uma boa alimentação, né? Uma alimentação Sim, saudável também ajuda, né? isso, Fran, muito bem lembrada essa questão desse autoconhecimento através da meditação. Inclusive, nós já sabemos dos inúmeros efeitos, né, causados pela meditação para trazer mais equilíbrio emocional e trabalhar a inteligência intrapessoal, que é essa portinha que abre de dentro para fora. Essa semana, nessa live de hoje, né, que é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, nós estamos falando justamente dessa inteligência intrapessoal para te fortalecer, abrindo a portinha de dentro para fora com mais saúde. Depois você pode conseguir abrir de fora para dentro, que é a interferência do outro, com mais inteligência ainda. Então, Andréia, eu quero agradecer aqui a Fran, deixa eu ver quem está aqui, a Josi, o Sérgio, a Vitória lá de Minas, não, a Isabel, que é de Minas Gerais, a Vitória Costa, o Elton, essas pessoas que nos acompanharam até agora. Eu queria que você terminasse aí, eu sei que você gosta de umas frases, terminasse com uma Agora, frase bem bonita, né? então, a Eu, frase de eu tenho hoje, aquela a frase do filósofo grego lá né? qual Que dele? fala do Sócrates, né? Aquela que ficou eternizada. Conhece-te a ti Conheça-te Conhece-te a a ti a mesmo. si mesmo. É considerado o primeiro psicólogo da humanidade, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Porque não podia ser melhor a frase de hoje. Porque quanto mais chance nós nos dermos de nos conhecermos, mais chance nós temos de lidar com as pessoinhas que estão às nossas voltas, né? À nossa volta. Conhece-te a ti mesmo. E viverás. Ela fala até dos deuses, né? Fala dos deuses ali. Aí você viverá como os ímpios. É isso? Isso. Ô Elza, agora você está falando aqui, eu estou me lembrando que a Ana entrou. Você viu a Ana? Ana. A Ana. Eu falei Ana? A psicóloga, nossa Eu falei amiga. Vitória. Eu falei Josi. Eu falei Isabel. O Heitor. Não vi Ana aqui. Então tá, depois, Tem a Fabiola. depois a gente manda Tem para a Fran. A Fran que tá aí, firme e forte, me Fran. Obrigada, Fran, pelo Parabéns carinho. para nós. Ela podia estar tomando um chopp. A pipoquinha tá aí do lado. Aquele filme foi legal que eu passei lá da mente, né? Divertidamente. Não é um filme infantil. É um filme que trabalha nossas emoções, né? A Bastante. Paola, que acabou de entrar aqui. Boa noite, Paola. Para mim, o Aqui é chat, a Ana. para mim, o Ana chat. Martinez ali, ó. Eu falei Ana. Ela disse que eu falei da Ana Martinez. Aham. Então foi. Gente, muito obrigada. Elza, obrigada E mais uma boa noite. vez. Fran, um abraço, ó. Parabéns. Olha, essa semana foi aniversário da Fran, Foi que fez, ontem. comemorou o aniversário dela ontem. Muito bem, parabéns, mais uma primavera. Para nós também. E estamos aí na próxima live. O que você traz para nós, Andréia? Então, a próxima live, agora que a gente olhou para dentro e abriu essa porta de dentro para fora, a ideia é aceitar o que vem do outro de uma forma mais inteligente. Então, trabalhar a inteligência interpessoal, que é um grande desafio. E, Andréia, eu queria que você falasse para as pessoas como elas fazem a aquisição desse livro. E eu queria que você falasse também que você
A Andréia, ela tem curso de comunicação não violenta. A Andréia tem curso de oratória. Eu vou ser aluna da Andréia no curso de oratória. É verdade. Então, nosso portfólio é bem vasto. A gente trata todas as questões de comportamentos que podem ajudar a melhorar o nosso componente emocional. Então, para algumas pessoas, oratória é um desafio. Para algumas pessoas, a comunicação não violenta é um desafio. Então, esses cursos todos, eles são possíveis, né? Através da interação, para quê? Para justamente trabalhar o componente saúde emocional. Tem arte de falar em público, enfim. Mas você não passou aí para as pessoas te procurarem para fazer então, aquisição de livro. É só mandar um recadinho lá no Instagram, né? E a gente fala no privado e manda para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. E você também tem sessões bônus, né? A Fran também. A Fran já falou, eu quero. Aqui é o Fran. Ela mora em Nova Friburgo. É pertinho da tua casa, eu acho. Onde você está, Fran, aqui no Rio? Eu vi ela numa praia linda lá, Andréia. Uma praia linda. Tinha uns. Vou lá acho que eram umas garças. da Fran. Fran, o seu eu vou entregar pessoalmente. Vou marcar na praia. Na praia, tinha umas garças lá bonitas. Legal. Então, eu queria agradecer a todos. Termina com aquela frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Acho que é bem rica mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. Ela diz que está na capital. A capital. Demorou de pão. Deixa o endereço lá que eu vou levar seu livro. Ela quer ir para Copacabana. Então, boa noite. Obrigado, Fran. Parabéns. Parabéns pelo seu aniversário. Um beijo.